Olá, bem-vindos. Meu nome é Marla, essa é a aula 10 de Biologia Celular e hoje vamos estudar alguns tipos de microscopia. Não é objetivo desta aula estudar todas as microscopias e nem detalhamento da parte física das microscopias. Então, imagine que você é um pesquisador na área e você tem um objetivo na sua pesquisa. Para alcançar esse objetivo, o que você tem que estudar? Tem que estudar células vivas, tem que chegar em nível de organelas, trabalhar fluorescência. Qual é o teu objetivo? Sabendo do teu objetivo, você vai escolher a microscopia adequada. Igualmente, nós falamos para as técnicas de citoquímica. O que você quer evidenciar na célula, no tecido? Então, você escolhe a técnica citoquímica adequada. Mesma coisa para tipos de microscopia. Qual microscópio você vai utilizar? Primeiro tem que saber qual é o teu objetivo e o que vai ser feito para alcançar aquele objetivo. Vamos falar de alguns tipos de microscopia as mais utilizadas. Começando por essa, microscópio de contraste de fase. É um microscópio semelhante ao microscópio óptico, a diferença é que ele promove um retardamento da luz e a gente consegue observar células mesmo sem coloração. Por exemplo, essa imagem é a mesma dessa. Vocês aqui conseguem observar células com muito mais facilidade. Este é o microscópio comum, este é o microscópio de contraste de fase. Então, qual a vantagem? Por que utilizar esse microscópio? Então, imagine que você tem que estudar células vivas. Não pode matar essa célula fixando, fazendo coloração. Então, para você criar um contraste nesta célula sem ser por corante, você utiliza o microscópio de contraste de fase que vai criar este contraste natural. Ou, por exemplo, na tua pesquisa você vai usar um corante que é muito caro, ou um corante que causa danos, prejuízo, e você só quer utilizar se realmente a sua lâmina estiver boa, estiver adequada, com bastante material. Então, primeiro você faz uma análise prévia, ver se a lâmina está boa, então depois submete essa lâmina às técnicas citoquímicas. Bom, como eu falei para vocês, esse microscópio ele é muito semelhante ao microscópio de luz, mas ele tem filtros. Como podemos ver, até na objetiva tem filtros, e esses filtros, então, eles vão retardar a luz, fazendo com que passem em velocidades diferentes, criando esse aspecto claro e aspecto escuro. Outro microscópio que também é muito semelhante ao microscópio óptico é de fluorescência, onde vai evidenciar corantes artificiais fluorescentes ou mesmo alguns organismos possuem moléculas dentro das suas células que são naturalmente fluorescentes. Como funciona esse microscópio? Primeiro, ele não vai utilizar o mesmo tipo de luz, luz branca, que é utilizado no microscópio óptico. Ele usa uma luz de mercúrio, que o comprimento de onda é diferente. Vocês estão vendo? Comprimentos de ondas bem menores que a luz branca. Esses feixes de luz, então, passam por um filtro de excitação que vai selecionar apenas certo comprimento de onda, porque para cada corante fluorescente é necessário um certo comprimento de onda para fazer a excitação desse fluorocromo. Então, passa por esse filtro, que aí vai passar no espelho, passa então pela objetiva e alcança o material que está na lâmina. A lâmina, então, com esse material fluorescente, que não é visível aos nossos olhos pelo determinado comprimento de onda, este material vai ser excitado e vai enviar uma imagem que passa por um filtro de barragem, selecionando só o comprimento desejado, e esse comprimento, então, é capturado pelas oculares. Então, o observador analisa aonde é que aquele material existe dentro da célula e faz a sua pesquisa. Pode também capturar isso como imagem e manter aí para análises posteriores. Outro tipo de microscopia, microscópio confocal, eu fiz aqui uma analogia para vocês entenderem o que eu vou falar em nível celular. Então aqui a gente está vendo de uma forma bem clara essa xícara, mas o fundo ficou fora de foco.
E nessa outra imagem a gente vê o fundo focado, mas a xícara fora de foco. Isso é comum acontecer quando vai fotografar uma célula, porque a célula é uma estrutura tridimensional. E ora você está dando foco em cima, ora você está dando foco no meio da célula e ora você está dando foco embaixo da célula. Isso atrapalha uma análise qualificada dessa célula. Então, o microscópio confocal ele tem a capacidade de tirar, numa velocidade muito alta, várias fotos da mesma célula e depois junta isso, permitindo que tenha-se uma imagem com um foco total daquela célula. Então, aqui vocês estão vendo, seria uma célula que tirou uma foto no microscópio de fluorescência normal, mas a gente vê que não está bem focalizado, parece que fica embaçado, e aqui no microscópio confocal, quando o próprio sistema junta essas várias imagens e forma uma imagem bem nítida. Aqui temos outros exemplos. Então, ele captura diferentes planos e forma uma imagem bastante nítida. O microscópio também é muito semelhante ao que a gente viu de microscópio de fluorescência. Mas se seu objetivo é observar os componentes celulares, as organelas, aí agora a gente tem que passar por um outro tipo de microscópio, que é microscópio eletrônico. Lembram que eu falei para vocês que no microscópio óptico, microscópio de luz, as organelas que a gente consegue observar são os núcleos e os cloroplastos. Por quê? Porque o aumento é limitado, não consegue aumentar muito, porque senão vai perder a nitidez de imagem pela própria qualidade, pelo próprio material da lente, que é uma lente de vidro. Então, existe um outro tipo de microscopia que permite um aumento bem maior do que microscópio óptico, que é o microscópio eletrônico, que pode ser de dois tipos: microscópio eletrônico de transmissão e de varredura. No microscópio eletrônico, é possível observar componentes eletrônicos, vírus, até algumas moléculas, né, como proteínas, lipídios, coisa que o microscópio óptico não consegue. Por quê? Porque o limite de resolução é diferente. A olho humano a gente consegue distinguir estruturas pequenas se elas estiverem a uma distância de 100 micrômetro. Já no microscópio eletrônico, 0,2, microscópio óptico 0,2 micrômetro e o eletrônico muito menor. Ou seja, este valor nos indica que podemos estudar estruturas bem pequenas e assim mesmo vamos continuar vendo como elementos diferentes e não um borrão único. Então, como vocês estão vendo aí a diferença de microscopia óptica e eletrônica. Na óptica eu sei que aqui é uma célula com o seu núcleo. No núcleo eu percebo a eucromatina, a heterocromatina, o nucleolo. Mas quando leva isso para a microscopia eletrônica, eu consigo ter mais detalhes. Por exemplo, vamos ver aqui um envoltório nuclear. Eu consigo observar que o envoltório nuclear é formado por duas membranas. Ou seja, ele qualifica, ele dá capacidade de ver detalhes que na microscopia óptica não era possível. E por que isso? Porque na microscopia óptica ela esbarra nas propriedades físicas da lâmina de vidro, onde é utilizado também os comprimentos de onda de luz comum. Já na microscopia eletrônica, como o próprio nome diz, utiliza feixes de elétrons. E as lentes também são lentes eletromagnéticas. Então, no lugar de usar feixe de luz, utiliza elétrons. E esses elétrons, então, são acelerados, condensados e focalizados na amostra. Aqui nós temos um microscópio eletrônico, e este microscópio eletrônico, então, no que os feixes de elétron passam pela amostra, eles são capturados por uma tela, podem ser salvos como imagem ou também como uma fotografia. Os elétrons atravessam o material, vai reagir com a amostra fina. Obviamente, o preparo de material para microscopia eletrônica é diferente do preparo de material para lâmina permanente histológica. E aí, essa imagem formada, então,
ela vai ter regiões mais cinzas, mais escuras e mais claras. As regiões que as áreas do material permitem melhor transmissão de elétrons são regiões que são transparentes, ao leste parecem como área mais clarinha. E as áreas que absorvem ou refletem os elétrons, eles ficam áreas mais escuras, como a gente está vendo aqui, ó. Então, áreas mais claras, áreas mais escuras. Existe um outro tipo de microscopia eletrônica, como eu disse para vocês, que é de varredura. Nesta daí, a diferença é que vai ver a topografia do material que você está analisando. Por exemplo, aqui um acro, aqui as hemácias, aqui um filamento. É muito semelhante. A diferença está no preparo da amostra, porque a amostra aqui vai ser vaporizada com ouro, e aí os elétrons, ao alcançarem a amostra, eles vão varrendo a amostra. Então, criando essa topografia numa tela. Então, elas batem na amostra, refletem numa tela e cria essa imagem que dá a sensação da topografia daquele organismo ou daquela célula. Portanto, revela as feições topográficas de uma superfície. Portanto, fornecendo para nós essas imagens tridimensionais. Para vocês terem ideia aqui, ó, uma microscopia eletrônica de transmissão e microscopia eletrônica de varredura. Aqui a gente está vendo os cílios, então uma topografia daquela célula, e aqui a gente consegue ver as organelas dentro da célula. Ou seja, qual dessas duas que você vai utilizar? Depende do teu objetivo. A microscopia de transmissão, os elétrons passam através da amostra e aí vão formar a imagem, seja formando regiões mais escurecidas, regiões mais claras. E na de varredura, os elétrons não vão atravessar a amostra, elas vão chegar até a amostra e ser refletidas, elas batem e voltam, e aí são refletidas, né, no monitor e forma a imagem daquela região. Portanto, como já vimos em outro momento, qual é o objetivo da pesquisa? Qual é a pergunta que está sendo feita? Para alcançar a resposta, qual é a metodologia que vai utilizar? Qual a citoquímica que vai usar? E qual a microscopia que vai utilizar para observar aquela lâmina que preparou segundo tal citoquímica? Então, é necessário saber aonde quer chegar para saber qual o caminho que vai percorrer. Aqui algumas referências de imagens e esse conteúdo está no capítulo 2 do livro Práticas em Biologia Celular. Até mais.